Perguntei-me como e quando esse dano mental teria se produzido. Daria qualquer coisa para saber. Seria a descoberta mais sensacional da história e certamente a mais útil. A imaginação alçou o voo. Como uma expedição científica, imaginei retornar milênios em busca do evento que havia reduzido o ser humano às condições em que se encontra, numa espécie de viagem à Lua, em busca do bom senso perdido de Orlando. Orlando, personagem da obra de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, de 1516. A tradição judaico-cristã denominou aquele tombo fatal de queda do paraíso. Interveio Dreamer com um traço de amável humor na voz. E marcou-a como o pecado dos pecados. O pecado original. Um pecado imperdoável. Teria centenas de perguntas a fazer-lhe. Era maravilhoso poder me aproximar daquela sua consciência inexaurível. Aquela especial autoridade que pertence não a quem interpreta ou faz suposições, mas a quem sabe. Sempre me interessei pelo simbolismo da mordida na maçã, da serpente, da folha de figueira e, sobretudo, sempre senti uma espécie de mal-estar intelectual diante de uma tradição tão importante que, há 4.000 anos, sustenta que, de um fato assim insignificante, teve origem tal tragédia. E por que depois denominaram aquele pecado de imortal? A mordida na maçã não é um fato insignificante, mas a metáfora decisiva daquele escorregão no ser do indivíduo que abdica da sua natureza e que de criador se reduz à criatura. Morder a maçã significa crer em um mundo fora de nós, que nos contém e governa. Significa dar consistência ao fantasma de uma alteridade. Para o ser humano é o início da dependência e de toda a sua trágica história. O Dreamer evocou as primeiras palavras de Adão, e elas vibraram graves e solenes em cada fibra do meu ser, como as de um corifeu, e invadiram-me do terror terapêutico da tragédia. Elas ressoaram para sempre como a autodenúncia, os estigmas de um ser caído em desgraça. Escondi-me, tive medo, não fui eu, foi a mulher quem me deu. Senti-me o espectador único de uma tragédia irremediável. O drama da nossa degradação estava sendo representado ali, naquele momento. Eu estava vendo ao vivo a aparição daquele ser que o Dreamer, de modo admirável, definiu o animal que mente. As palavras de Adão assinalam o nascimento da dependência e são o manifesto do ser humano comum, mentiroso e irresponsável. O ser humano mais antigo do qual você possa encontrar alguma pista. O uso daquele você en passant foi tão magistral a ponto de se revelar diante de mim a visão de tradições extremamente mais antigas que o Gênesis. Imaginei tesouros de conhecimento inacessíveis ou perdidos sobre os quais não poderia nunca saber nada e dos quais o Dreamer era guardião imortal. Mais uma vez me defrontava com o mistério daquele ser que podia atravessar o tempo, as civilizações, e que conhecia o segredo de escolas desaparecidas, inutilmente radiosas como joias enterradas. Arrebatado pelas sucessivas descobertas, enquanto que o Dreamer dizia explodia em mim e criava terremotos no ser, com a mão trêmula eu continuava freneticamente anotando. Percebendo minha excessiva palidez, ele interveio para me animar um pouco, e, entre sério e jocoso, sempre comedido, brincou comigo, fazendo uma alusão à minha condição profissional. É nas palavras de Adão, nas primeiras palavras pronunciadas por um homem em desgraça, que o pensamento empregatício, a identificação com o mundo e a dependência encontram suas raízes. A linguagem, que para o Dreamer é a síntese do pensamento e da extensão ideológica de um ser, em Adão denuncia a existência de uma fragmentação psicológica, de uma quebra no ser. Se era um só com Deus, como pôde desejar e acreditar tornar-se mais que ele? É evidente, portanto, que antes ainda de Eva, da tentação e da serpente, Adão já tivesse se dividido. Mentir, esconder-se, acusar, justificar-se, compadecer-se, são, desde então e sempre serão, os estigmas verbais e antes psicológicos de um ser expulso do paraíso que perdeu a própria integridade.